Pessoal, bom dia a todos. O pessoal está entrando aí. Vamos esperar somente mais um minutinho. Estamos 5 minutos atrasados aí, mas já vamos iniciar. Então vamos lá. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao webinar Condições e Indicadores de Bacias para Manejo e Cafeicultura Sustentáveis. Esse webinar é uma iniciativa dentro da ação coletiva Uso Responsável de Agroquímicos, da Plataforma Global do Café. Essa iniciativa é uma iniciativa de 5 anos, onde nós tratamos os principais temas relacionados ao uso responsável de agroquímicos na cafeicultura. Sejam bem-vindos. Lembrando, o que é essa iniciativa que eu acabei de comentar? É uma iniciativa para melhorar as boas práticas agrícolas do currículo de sustentabilidade do café. É o currículo de boas práticas agrícolas elaborado aí pela Plataforma Global do Café e parceiros, onde nós temos o foco principal em melhorar as condições de vida do produtor de café, do trabalhador rural no café, relacionados ao uso correto de EPI, local adequado para armazenagem, treinamento para aplicação de agroquímicos e devolução correta de embalagens. Essa é a estrutura da iniciativa. Nós temos parceiros financiadores, são essas instituições que vocês podem ver aqui, e temos também parceiros implementadores da iniciativa, parceiros estes que estão a campo, nesse exato momento, trabalhando com os produtores, levando informações muitas vezes geradas nesses webinários que a plataforma desenvolve. Dentro das nossas iniciativas, nós temos um componente que é a geração de conteúdo em benefício da cadeia dos produtores. Só lembrando que nós temos uma cartilha, elaboramos uma cartilha para alertar os produtores e técnicos quanto às diferenças dos limites de resíduos no café, material muito simples e didático. E também fizemos um webinar com o professor Cristofoletti. Esses materiais podem ser divulgados, tá? A gente vai deixar disponíveis aí para vocês, link para acessar, tá no YouTube, enfim, todos esses materiais é uma contribuição nossa para que chegue até vocês, técnicos e produtores, né? E também, só lembrando que este é o webinar que nós estamos iniciando agora, também vai compor essa biblioteca de assuntos técnicos aí, em prol da cafeicultura. Nossa programação de hoje, na sessão 1, Cafeicultura Coletiva para a Produção Sustentável, com Afonso Peste, 30 minutos. Sessão 2, Uso de Ferramentas Biológicas no Manejo Ecológico de Pragas e Doenças, com Rodrigo Rodrigues, da Coopert. E teremos, no final, uma sessão de perguntas e respostas, moderada pelo nosso colega Eduardo Sampaio, engenheiro agrônomo, que está aqui conosco, e vou abrir a palavra para ele. Eduardo, fique à vontade. Obrigado, Matavelli. Bom dia a todos novamente na segunda sessão do webinar. O convite ao Rodrigo e ao Afonso Peste é no sentido da gente repensar o nosso modelo de manejo das bacias aonde nós praticamos agricultura, e com especial foco para pequenos produtores, porque fazer agricultura é a arte de interferir no ecossistema sem provocar danos irreversíveis, frase do famoso professor Eurípides Malavolta. Então a gente, nessa sessão, pode pensar como a gente, ao mesmo tempo, desintensifica o nosso modelo produtivo sem perder eficiência, o conceito do uso inteligente da terra. A gente começa a pensar em regiões sustentáveis, que são municípios locais onde você tem interação do público e privado, tentando chegar com as secretarias municipais, trabalhando o manejo coletivo, tendo um solo, que a gente sempre brinca, um solo 6F, fofo, fértil, fundo, fresco, com fauna e flora, aumentando o nível de água no solo e criando condições, sobretudo, para a integração dos produtos biológicos no nosso modelo de gestão de manejo ecológico de praga e doença, ou seja, fazendo esse mix e aliviando o nosso custo de produção que tanto aumenta, né? Mesmo o Brasil sendo o mais eficiente dos produtores de arábica,
cerca de 70 centavos por libra-peso na porteira da fazenda, os custos têm subido. Então, é dar uma painelada com vocês no sentido de provocar o repensar o que a gente está fazendo certo, o que a gente pode rever, que com muita honra a gente traz estes dois apresentadores. Rodrigo Rodrigues focado no manejo de biológicos, mas dentro de um novo olhar para manejo de bacias. Então, vai começar com vocês, Afonso Peche. Bom, então vamos lá. Lembrando que este webinar vai ficar gravado e no chat vocês têm os links aí com os materiais que a gente comentou. Então vamos lá, gostaria de passar a palavra para o Afonso Peche, que é engenheiro agrônomo, pesquisador científico do Instituto Agronômico de Campinas, doutor em ciências ambientais, trabalha com pesquisa em gestão agroambiental e sistemas de produção conservacionista. Afonso, seja bem-vindo. Eu vou passar a palavra para você, eu vou parar de compartilhar para a gente compartilhar a sua apresentação. Seja bem-vindo. Bom dia a todos. Eu fico um saludo a todos os participantes. Eu gostaria de fazer um agradecimento especial ao Eduardo, à Câmara, pelo convite. E a ideia básica é justamente a gente tentar contribuir um pouco com um novo olhar, um olhar um pouco diferente do convencional. Então, vamos lá. Então, o título, a cafeicultura coletiva, ela vem dentro de um contexto justamente de gestão de bacias hidrográficos, gestão de território, né? A gente pode entender que um território, ele na verdade, é uma área delimitada e com os polos dentro, né? Então, isso é uma coisa extremamente importante para a agricultura, entender esse modelo mais coletivo que está além além das porteiras das propriedades agrícolas, né? Então, podemos começar, por favor. O próximo. Bom, a produção, quando a gente vai falar produção sustentável, a gente tem um histórico importante a gente entender isso. No início do século XX, os Estados Unidos, principalmente a Europa, elas começaram a perceber que nós tínhamos muitos problemas de ocupação e uso, e a forma de ocupação e uso ela é altamente impactante quando não se cuida, né, efetivamente dos recursos naturais. E aí houve um movimento muito forte nos Estados Unidos, né, e que se chamou conservacionismo, e o Pincott aí foi governador da Pensilvânia, né, engenheiro florestal, que deu o primeiro início ao que chama a conservação da natureza, e ele que atribui a ele essa conservação dos recursos naturais. Então começa um movimento político no início do século, justamente mudando o foco de uma agricultura muito produtivista, né, que tinha no início do século. Por favor. Então, o próximo. Então, a produção sustentável ela tem início aí, né? Realmente, o conservacionismo, que é um movimento, nós temos dois grandes movimentos no mundo, o conservacionismo e o preservacionismo. O conservacionismo é o uso sustentável, o preservacionismo é a proteção das áreas naturais, das áreas, os remanescentes. E outro fato importante é que, em 1908, o presidente Roosevelt ele faz uma primeira conferência dos governos da Casa Branca e ele consagrou a conservação dos recursos naturais como um tema político e passa a ter o entendimento claro da conservação como um dever nacional. Então, todos os países do mundo passam a entender na Constituição a importância do Estado, do coletivo, né, dentro da conservação dos recursos naturais. Pode passar. O próximo, por favor. Bom, a partir dos anos 70, esse conservacionismo que vinha numa dimensão muito política, né, ele encontra uma crise ambiental clara, né, e aí ele começa também o movimento muito forte no mundo inteiro, e aí começa a sair
deixa de ser um assunto tratado nas mesas de políticos, de políticas de governo, para ser um assunto tratado por toda a sociedade. E essa é a evolução, né, a partir da primeira reunião em Estocolmo, do nosso futuro comum, e aí é o primeiro início do que a gente entende hoje por desenvolvimento sustentável, né? E a produção sustentável está diretamente ligada dentro desse grande movimento, que é uma evolução do conservacionismo, né? E hoje a gente trabalha aí, todo mundo conhece esse termo, e a gente tem que entender na prática o que significa isso. O próximo, por favor. Para a gente falar sobre produção sustentável, a gente tem alguns conceitos fundamentais para ser trabalhados. Primeiro é entender que o bioma, que nós temos assim, as expressões de diferentes regiões do Brasil, principalmente, né? Nós temos aí o bioma Mata Atlântica, bioma Cerrado, bioma Amazônico, né? E ele é formado por ecossistemas. E dentro do ecossistema que se dá a unidade produtiva que hoje a gente denomina agroecossistema. Então, quando a gente vai trabalhar sustentável, a produção sustentável, é extremamente importante entender que nós substituímos as paisagens naturais por paisagens cultivadas, né? Nós substituímos a Mata Atlântica, o Cerrado, por paisagens de café, mas não sumiu com o ecossistema. Então, essa relação íntima com aquela característica do espaço é fundamental a gente ter esse entendimento, né? E aí ele já começa a ter as especificações de espaço, de local, de território, já, que é uma coisa importante. E entra aí já o conceito de território, que é um espaço delimitado. Hoje nós temos territórios políticos a níveis de federal, estadual, municipal, e bairros e regiões, né? Então, mas para a gente poder trabalhar a produção sustentável, é extremamente importante a gente entender o território como uma unidade ecossistêmica. E aí a gente começa a delimitar as bacias hidrográficas como unidade de planejamento, unidade de entendimento da produção sustentável. Dois pontos também são extremamente importantes nessa análise da produção sustentável. Primeiro é o conceito de ocupação, do espaço. A ocupação está ligado, principalmente da forma que o agricultor coloca, né, a propriedade dele, como é que ele se planta dentro daquele espaço. Então, as bacias hidrográficas, como elas tinham paisagens naturais, e a gente substituiu as paisagens naturais por paisagens cultivadas, por paisagens de café, o que aconteceu com a bacia hidrográfica? A bacia hidrográfica passou a ser um mosaico de propriedades agrícolas. Então, é um conjunto, os polos da bacia, um conjunto de propriedades dentro de uma coisa que era única, e às vezes com uma unidade energética, né, a bacia, e com 2, 3, 4 ecossistemas, né, dentro, mas ela passa a ser um mosaico de propriedades. E aí, essa ocupação, hoje a gente, na análise das propriedades, a gente divide a ocupação em áreas produtivas, áreas de proteção, áreas cobertas, áreas de locomoção e áreas lindeiras para analisar. Então, entender o efeito da forma de ocupar no espaço. E o uso está muito ligado com o manejo, com a forma, com a tomada de decisão do agricultor, principalmente. Então, num determinado momento, a sociedade passou aí uma escritura, mas ela não autorizou o agricultor a intervir no ambiente, né? Então, não é porque você tem a posse da terra que você pode fazer o que você quer dentro do ambiente. E mesmo que a sociedade autorizasse isso, que no passado, no início do século, não se discutia isso, a natureza começou a punir, né, os agricultores e punir a sociedade por conta desse descuido, né, de autorizar as pessoas que não têm uma leitura ambiental a interferir. E até hoje nós temos muitos problemas relacionados com tomadas de decisões dos proprietários, relacionadas principalmente com o uso do espaço de uma forma inadequada ou das formas que não converge com as necessidades ambientais. Então, esse uso do espaço sempre gera o que a gente chama de impactos ambientais. Então, parte do princípio, na produção sustentável, que nós estamos convivendo, todos os espaços agrícolas, eles já existe um impacto consolidado. Então, a produção sustentável ela passa a ter entendimento de gestão de impactos ambientais, de como é que nós vamos mitigar, como é que nós vamos fazer uma reconstrução do espaço, né,
mantendo a atividade econômica, né? E aí a gente começa a entender o agroecossistema como uma cobertura de café, né? Mas substituindo a parte vegetal e animal por cobertura de café, mas entendendo efetivamente que nós precisamos produzir mais impactos positivos do que negativos. Então, aí que entra esse entendimento de que uma agricultura construtivista, né? Uma agricultura que ela não produz espaços degradados ou ambientes degradados. E a gente começa dentro da bacia hidrográfica um cenário do sol. Uma bacia hidrográfica formada por paisagens, por espaços. O cenário de produção é como se fosse uma novela, né? Você tem lá o cenário do grupo do amor, tem o cômico lá, tem o trágico. Então, a propriedade agrícola em si, ela se expressa dentro de um cenário de produção. Então, o cenário de produção do café, ele vai mostrar como é que é o produtor lá dentro, como é que são as estradas, como é que são os fragmentos florestais, como é que isso está se dando. E, principalmente, nos cenários, nós temos os elementos de cena, né, que são as áreas, e tem os atores, o agricultor e a fauna, a flora, toda a parte viva que compõe esses cenários. E os cenários vão formar o que a gente chama assim, de ambientes de produção. Então, na bacia hidrográfica, nós temos muitos ambientes, né, e estratos diferenciados em função da estrutura da bacia hidrográfica. E aí, a atuação nisso, como a gente depende muito de uma leitura do território da bacia, né, a gente cria o que chama um modelo de gestão, entendeu? Um jeito de fazer. E esse é o começo do entendimento da agricultura coletiva. Então, como é a gestão que nós estamos fazendo para aquela determinada bacia? Aonde nós estamos? Isso é um ponto crucial para a gente poder entender o que hoje a gente chama de gestão de bacias hidrográficos. Pode passar o próximo, por favor? Então, quando a gente trabalha a gestão da qualidade de bacias hidrográficas, né, para uma cafeicultura sustentável, o modelo sempre a gente vai dividir em 3 níveis de desempenho que a gente chama, né? O que é gestão de bacias, gestão administrativa, o que é gestão gerencial, e o que é gestão operacional. Como a gente divide isso? O que é administrar uma propriedade? O que é gerenciar uma propriedade? O que é operar uma propriedade à luz da produção sustentável, da cafeicultura sustentável? A gestão administrativa, didaticamente, a gente dividiu com tudo que foi burocrático. Então, a palavra-chave da gestão administrativa é a burocracia. De contabilidade, de geoprocessamento, todo esse trabalho que hoje nós estamos vendo que cuida do administrativo. O modelo gerencial, ele trabalha, a palavra-chave na gestão gerencial é processos e principalmente recursos, né? Então, como é que nós trabalhamos recursos humanos? Como que nós trabalhamos recursos financeiros? Como a gente trabalha recursos tecnológicos? Então, veja, administrar Afonso, caiu aí. Desculpa, o teu microfone. Se você preferir fechar o vídeo, fica à vontade. Talvez a conexão melhore. Isso. Então, como eu estava falando, a gestão administrativa cuida da parte burocrática, o gerenciamento cuida da otimização de recursos, e o operacional, a gestão operacional da bacia está ligada com as grandes funções, né, da bacia. A função de colher, a função de plantar, a função, não só as operações, a função de proteger, né, a função de cuidar, a função de transitar, né? Então, esse operacional está ligado com funções. Se tem funções, nós temos procedimentos. E se tem procedimentos, nós temos padrões. Então, a gente começa a criar um modelo, né, de gestão da bacia hidrográfica. Então, por exemplo, aqui na região de Jundiaí, nós temos um modelo de gestão da bacia do Rio Jundiaí-Mirim. E a gente vem também hoje trabalhando no modelo de gestão das cabeceiras do Capivari, na região de Louveira, e muitas outras propriedades, bacias hidrográficas do Brasil, que a gente vem estudando, e buscando o entendimento de como é o modelo de gestão que a gente precisa trabalhar. O próximo, por favor.
Bom, então, quando a gente vai estudar a bacia hidrográfica, entender esse modelo de gestão, o primeiro ponto crucial, e principalmente com os agricultores, né, a gente tem que fazer uma representação esquemática para analisar a comunidade dentro da bacia. Então, como é que a gente vai trabalhar uma bacia hidrográfica? A proposta hoje que o Instituto Agronômico traz é compartimentar a bacia em 7 grandes compartimentos ou mais. Então, sempre que nós tivermos uma bacia hidrográfica, a gente vai trabalhar hoje, à luz desse momento, desse esquema, com 7 grandes compartimentos. As cabeceiras, a parte alta, a média baixa, a baixa e a fossa. Então, já começa a delimitar o território e entender a posição das propriedades agrícolas, a posição que o agricultor está dentro de um contexto no vertical, no horizontal, no normal da descida da bacia. E aí a gente vai... Então, o próximo. Então, e aí a compartimentação vertical, que é de altitude, né? Então, nós temos também 3 níveis para entender, principalmente, como é que ocorre o microclima, como é que isso se dá dentro dos diferentes compartimentos. Então, a zona eluvial são as cabeceiras, lá, a parte mais alta da bacia, né? E, então, dentro de uma vertente, nós estamos no topo, né? São as zonas eluviais, e é extremamente importante o termo eluvial, coluvial, aluvial, porque está ligado com a hidrologia, né? Com a relação que tem a bacia com as chuvas, com a água, com a evaporação, com a evapotranspiração, né? Com as chuvas, principalmente. Então, eluvial significa que é a área de recarga, é onde que ocorre a recarga dos aquíferos e é onde que tem a maior capacidade de absorção. A zona coluvial é o meio da vertente, a encosta da vertente, né? Então, colúvio que rola, né? Então, a gente tem uma energia hidrológica alta ali e a gente precisa entender isso. E o aluvial são as propriedades posicionadas na parte baixa, junto aos córregos, junto aos cursos substrato. Quando a gente vê uma bacia dessa natureza, a gente está entendendo esses risquinhos aí, são que nós classificamos também as bacias de primeira, segunda, terceira, quarta ordem. Então, normalmente, o território hoje, à luz de um modelo de gestão, a gente parte de uma bacia de terceira ordem, ou seja, a bacia de primeira ordem é a mina, um reguinho, depois, quando junta uma mina com outra mina, são uma bacia de segunda ordem, e quando uma segunda ordem encontra outra de segunda ordem, passa a ser de terceira, e assim nós vamos classificando as bacias. E, por exemplo, o Rio Grande, por exemplo, é uma bacia de sexta, sétima, dependendo da posição que ele está, a gente classifica ele entre as ordens e a dimensão desse território. Então, isso já começa a entender a posição dos cafeicultores, de onde vocês estão, quais são os polos das cabeceiras, o que significa você ter a propriedade do colúvio, o que significa o microclima dentro desse universo, desse entendimento da bacia. Pode passar, próximo, por favor. O próximo, por favor. Bom, então, quando eu falei dos senhores, toda a ocupação de uso gera impactos. E a gente precisa entender também um diagnóstico. Por que nós precisamos entender? Quando a gente fala assim, uma produção sustentável, nós vamos para onde? A produção sustentável é uma condição, sustentabilidade sustentável é uma condição de se sustentar. Então, o que nós queremos? Esse é um entendimento da gestão de impactos, é que nós vamos tornar as áreas muito melhores do que nós estamos hoje. Volta, por favor. O anterior, por favor. Afonso, tem um pequeno atraso na passagem dos slides, então só confirma se é este que está na imagem. Então, gestão de impactos, a gente vai entender assim, a bacia formada por paisagens, as paisagens por espaços, como eu coloquei para os senhores, os cenários, né, e os elementos de cena. Dentro desses elementos de cena, aonde que estão os impactos e como eles são causados em função do modelo de gestão. Então, é extremamente
é importante, né, os senhores entenderem que gestão de impacto está muito íntima da produção sustentável. Então, toda a base da produção sustentável é mitigação de impacto, é tornar as áreas muito melhores do que nós temos hoje. Eu não estou falando que a sua área, a sua propriedade de café está ruim, mas eu estou falando que, à luz da gestão ambiental, nós podemos melhorar. E para a gente melhorar, nós temos que fazer o diagnóstico de impactos que existe lá. Eles podem ser impactos negativos, como positivos, impactos altos, médios, brancos, né? Então, tem vários desses impactos. O próximo, por favor. Então, a partir desse entendimento, o próximo slide, por favor. A partir desse entendimento de gestão de impacto é que a gente começa a entender o conceito da agricultura coletiva, né? Ou seja, da cafeicultura coletiva. Então, a cafeicultura coletiva ela tem como base o conservacionismo e ela pode ser definida como um conjunto de ações comunitárias na gestão de impacto de um território ou de uma bacia hidrográfica. Então, já começa a ter esse entendimento de uma coisa única, porque o impacto ele não tem fronteira, ele não tem divisa. Então, ele ocorre em todas as propriedades. Nós temos impactos generalizados, como são impactos no meio aquático, como são impactos climáticos, né? Então, essas questões são importantes, esse entendimento do todo. São várias práticas padronizadas voltadas para a condição ambiental daquele território. E, principalmente, quando a gente compartimenta, a gente começa a entender os microclimas, e a gente começa a entender como é que ocorre esse, por exemplo, o comportamento climático dentro daquele espaço. Os cafeicultores vão acabar controlando a participação no modelo de gestão coletiva da bacia. E é isso que começa a ter isso. A partir do momento que o cafeicultor começa a entender a posição dele, aonde ele está na bacia, e como ele tem que trabalhar, e com os padrões e procedimentos, né, a gente começa a ter uma ação conjunta como se fosse uma grande orquestra, né, onde cada orquestra é formada por músicos e instrumentos de uma grande partitura. A partitura é o modelo de gestão, os músicos são os cafeicultores e os instrumentos são a posição, onde ele está, a arte dele agricultar naquele espaço. E esse é um tipo de coletivismo muito semelhante, hoje a gente fala, uma cooperativa agrícola que os seus membros e proprietários se envolvem em atividades conservacionistas. Então, na cooperativa, no associativismo clássico, os membros se envolvem numa associação comercial, num coletivo de econômico. No coletivismo, ele trabalha na atividades conservacionistas. E hoje nós podemos chamar o que fala, em função do conceito, o que a gente pode ser considerado um modelo de gestão de terroir. Então, ou seja, a bacia hidrográfica é o destino. Então, os polos da bacia é aquele terroir clássico, daquele lugar, daquele espaço, e todos trabalhando para poder entender essas questões, e eu vou falar um pouquinho disso mais para frente. Então, o modelo de gestão, se a gente quiser buscar caracterizar o terroir, quiser entender o terroir do café na região, a gente vai ter que criar um modelo justamente para personalizar como é que é esse espaço. O próximo, por favor. Bom, então quais são as dimensões da cafeicultura coletiva? Então a gente fala assim, são 9 grandes dimensões nesse olhar que porque parte do princípio, principalmente, que a dimensão produtiva, só produtiva da cafeicultura, com o estágio atual, ele está em curso. Então, nós não precisamos trabalhar hoje no entendimento de como produzir café, que nós temos muito conhecimento. Mas como trabalhar junto, coletivo, é extremamente importante. Aí entra o entendimento da dimensão ecológica, o que é o habitat, o que é a biocenose, o que significa biocenose, as comunidades vivas que tem dentro da bacia. Não são só seres humanos, né? Não são só os animais. Então, tem os vegetais, tem os micro-organismos, os macro-organismos, né? Como é que eles se habitam? Como é que eles criam os espaços, que são os ecótipos, né? A dimensão operacional, porque ela tem que ter um certo padrão. Por exemplo, né, nós não podemos, nas cabeceiras, hoje mais, ou no colúvio, à luz de uma bacia, por exemplo, na Mata Atlântica, ou aí na Mantiqueira, morro abaixo mais. E se fizer isso, nós vamos ter que ter um critério para isso, né? Por exemplo, porque nós sabemos que a oração, por exemplo, morro abaixo, fragiliza muito
Então, se nós temos que fazer, porque não tem outra alternativa, mas como é que se faz? O que se tem que fazer? Como é que nós podemos fazer isso, né? Então, a dimensão operacional é a mesma coisa. Então, ela envolve todas as operações agrícolas e, principalmente, os produtos da operação ligados com os impactos e o potencial impacto em cada uma das operações. A dimensão tecnológica, porque toda tecnologia ela traz também um custo ambiental para o uso dela, né? A gente tem que entender isso, não existe nenhuma tecnologia que não exija um custo ambiental, seja um ambiente para ela se beneficiar, seja um ambiente que ela acaba prejudicando, mas a gestão da tecnologia é extremamente importante, porque nós temos muitos problemas de mau uso de tecnologia e generaliza principalmente a expressão do mau uso, está na erosão, está na contaminação, na poluição, né? A dimensão produtiva, como eu falei para os senhores, e o foco da dimensão coletiva, primeiro, a dimensão produtiva dentro da cafeicultura coletiva, ela já vai ter primeiro um ponto de renda, a importância de ter renda, porque se não tiver um coletivo de pobres, nós não conseguimos fazer. Então, a primeira necessidade, que é renda, precisa ser entendida. Então, por isso que a denominação de origem, as referências, começam a caracterizar o esforço daquele coletivo de caracterizar aquele espaço justamente para agregar valor dentro desse contexto. Nós temos a dimensão analítica, que é como nós analisamos hoje o que significa indicadores. Então, qual é a cafeicultura? Se eu perguntar um pH baixo, o pH ácido, ele sabe, então ele é um indicador, mas se eu dizer para ele o que significa o então, assim, a dimensão analítica, quando nós vamos ter novos parâmetros norteando, né, novos indicadores norteando os sistemas de produção, né, como eu estava ironizando, né, o Eduardo falou que nós precisamos ter um solo 6F, né, e um deles é fofo. Então, o que é que dimensiona fofo? É resistência à penetração? Né? O que é agregação de solo? Né, o índice de agregados arredondados, que vai dar a fofura que o Eduardo quer. Então, a dimensão analítica ela começa a ter outra visão a respeito de como é que nós analisamos os sistemas de produção dentro de uma cafeicultura coletiva. A dimensão humana, que são os seres humanos entendendo ali, isso é uma coisa importante, o autoaprendizado, o conhecimento no espaço, a agroecologia nos trouxe muito isso, né? O entendimento do conhecimento que é existente no lugar, no espaço, onde está. Então, respeito pelo aquele conhecimento, o conhecimento local. E muitas vezes os agricultores têm muito conhecimento do local, mas às vezes ele não sabe expressar como nós técnicos fazemos, ele não sabe sistematizar. Então, o diálogo é extremamente importante para a gente fazer com que ocorra o que a gente chama de gestão de conhecimento e gestão da informação dentro do contexto da dimensão humana da cafeicultura coletiva. A dimensão econômica, como eu disse, ela acaba tendo uma economia própria, né? O próprio terroir traz um pouco isso, né? Quando você remete isso, ele acaba criando um modelo econômico baseado naquela característica do espaço, do local. A dimensão cênica, que é extremamente importante na cafeicultura. Não existe produzir uma propriedade feia. Ninguém gosta disso. E a beleza está muito íntima com a gestão sustentável. Ela é muito íntima. Né? Então, todas as vezes que nós temos um entendimento de beleza, a gente também é precursor, é um grande indicador de felicidade, de saúde, saudabilidade. Bom, por fim, a dimensão geral, a nona dimensão importante, é chamada revitalizadora, né, porque a gente está partindo do princípio que nós passamos, vamos dizer, 300, 400 anos aí, ocupando e usando as terras a partir do descobrimento
da ocupação das áreas da Mantiqueira, do estado de São Paulo, do Cerrado, a gente, até hoje, por exemplo, a gente trabalhou numa agricultura que a gente chama extrativista, um modelo extrativista. E na agricultura coletiva, na agricultura conservacionista, numa cafeicultura sustentável, de produção sustentável, nós temos que entendê-la como revitalizadora. E essa dimensão que nos vai ter a certeza que as áreas vão estar muito melhores no futuro. Então, se ela é boa hoje, nós vamos buscar indicadores para melhorar cada vez mais todo o ambiente produtivo, a capacidade produtiva daquele espaço. Pode passar o próximo, por favor. Bom, isso vai necessitar também de um entendimento chamado sistema agronômico para uma agricultura coletiva. O sistema agronômico é o sistema que o agricultor usa, né? Então, nós já temos um sistema de produção norteado, por exemplo, pelas técnicas, pelo IBC, pelo Instituto Agronômico, pelo Procafé, né, por qualquer outro órgão técnico, que a gente tem as diretrizes básicas, mas quando junta diretrizes de produção, orientação de produção mais o agricultor, isso caracteriza o sistema agronômico, porque envolve a tomada de decisão de cada um dos agricultores. E aí entra esse entendimento de como esse sistema agronômico ele tem que ser modificado, tem que ser entendido, e qual é essa nova olhar para o sistema agronômico de uma cafeicultura coletiva. Primeiro, o entendimento de bioestrutura de solo. Então, esse é um ponto crucial. O macrobioma do solo é extremamente importante. Construir a bioestrutura, entender que o solo é vivo, entender que a gente precisa inserir biodiversidade no solo é extremamente importante. Então, como que isso vai ter que ser trabalhado? E hoje já vem muito conhecimento com isso, mas tem que estar esse bioestrutura do solo, esse vocabulário, ele tem que estar no vocabulário do produtor, não no técnico. O produtor tem que saber o que está falando, e aí a gente precisa inserir isso. Da mesma forma, quando a gente trabalha esse entendimento da bioestrutura do solo, outro conhecimento importante, outro conceito importante é o chamado imunologia natural. Então, é muito importante na bacia ela não ficar vulnerável a pragas e doenças. Aquele ecossistema ele precisa ser revitalizador, né? Então, ele vai criando uma estrutura onde determinados tipos de praga, determinados tipos de doença, determinados tipos de doenças de solo ou hematos, ele não se estabelece mais, porque aquele equilíbrio biológico, né, ele vai se estar naquele espaço, e é extremamente importante hoje também esse conceito do geral para o funcionamento das tecnologias modernas, como o Rodrigo vai falar para os senhores aí na frente. A supressividade é outro termo, uma palavra complexa, e vai ter que o agricultor trabalhar. O efeito supressivo. O efeito supressivo está ligado com a ecologia de populações de seres vivos presentes no espaço. Então, o que é a população que existe? Seres vivos em equilíbrio. Então, nós não podemos deixar seres vivos desequilibrar alguma população, expressar, por exemplo, dano econômico, como pragas faz. Então, a supressividade, o efeito supressivo, hoje é muito conhecido e é muito trabalhado, e a gente vai ter que trabalhar. O agricultor, na agricultura coletiva, precisa trabalhar uma cafeicultura supressiva, né? O outro conceito é o conceito de resiliência, que também trata o território, o entendimento de como aquele território se dá principalmente nas variações climáticas. Então, como é que aquela bacia hidrográfica suporta períodos longos de seca? Então, como nós temos que trabalhar isso para ter períodos longos de seca, veranicos? Como trabalhar a bacia, como a agricultura coletiva passa por períodos longos de chuvas torrenciais ou períodos longos de água no solo? Como que a condição da bacia tem para variações climáticas abruptas, como é o caso das geadas e outras coisas? Então, a capacidade de se recuperar diante dos impactos naturais é o que dá a resiliência. E nós precisamos produzir uma cafeicultura resiliente, ou seja, ela passa as dificuldades, mas ela se recupera, se regenera com uma capacidade enorme. Isso vai também dar um entendimento de outro conceito extremamente importante para que sustenta esses 4 acima, que é o da conectividade. Então, como que ocorre a conectividade lá dentro?
E hoje o termo de conectividade ele não está só ligado à conectividade biológica, né? Não está ligado às áreas de app, não está só ligado às áreas de reserva, como os fragmentos se conectam, como as propriedades agrícolas têm que ser propriedades conectivas, ou seja, uma ligada à outra. Mas também nós temos uma conectividade, por exemplo, de logística, né? As estradas, como é que existe essa conectividade? Como é que é a conectividade energética? Como as redes passam, como a rede de alta tensão passa, o que significa o telefone, a conectividade, o que significa a conectividade digital dentro da bacia. Então, esses são pontos importantes que a gente tem que estar entendendo, essas redes de conectividade que são extremamente importantes dentro do contexto da agricultura coletiva. E o sexto conceito dentro do sistema agronômico, extremamente importante hoje, é fundamental, que é o chamado equilíbrio hidrológico. Então, assim, entender o que são as funcionalidades hidrológicas do ecossistema. Então, como é que a água chega? Como é que a cafeicultura, dos diferentes estágios, ela recebe a chuva? Como é que dá um impacto na gota? Como é que infiltra a água no solo? Como é que armazena a água no solo? Como é que nós conduzimos as águas? Como é que as águas chegam lá embaixo? Como é que ocorre a dissipação? Qual é a força que a água chega no aluvial? Quantos sólidos de suspensão ela leva? Então, a gente começa a entender esse equilíbrio hidrológico, é extremamente importante, tanto nos períodos de perda de água, como nos períodos de acúmulo de água, e a gente consegue trabalhar esse equilíbrio e é fundamental, principalmente para a recarga dos aquíferos, a manutenção dos aquíferos, e hoje esse grande movimento que a gente fala dos agricultores produtores de água. Aí entra uma dimensão mais tecnológica, hoje é inevitável o sistema agronômico não ter automação, então a automação é muito mais do que só aquelas máquinas automáticas, né? Ela tem muito mais do que isso. O celular é o modelo de automação, o computador, e também toda a instrumentação da bacia. Quando a gente faz aquela estrutura que nós temos lá, que mostramos para vocês, os grandes compartimentos, os estratos, 21 grandes compartimentos, ali também é uma rede de amostragem, um plano de amostragem, um entendimento das propriedades, qual o plano de amostragem que nós vamos fazer na bacia, aonde nós vamos colocar sensores, como nós vamos monitorar, né? O que significa monitoramento, o que significa inspeção, o que significa correção, né? Então, tudo isso está ligado com a automação muito moderna hoje. E aí entra o último conceito dentro do sistema agronômico da agricultura coletiva, que é o chamado de estabilidade produtiva do solo. Não é possível a gente produzir café em ambientes degradados, né? Não é possível você não melhorar a qualidade do teu solo ao longo do tempo. Então, quer dizer, foi-se o tempo que o café iria chegar na sua sanidade e o solo também está degradado. Então, o café, como todo ser vivo, ele atinge então, como eu estava dizendo, o café também, toda cultura ela é viva, e ser vivo morre, mas o solo, a estrutura produtiva não pode trabalhar. Isso que a gente chama de estabilidade produtiva, e a gente vai buscar indicadores mostrando que cada núcleo da bacia hidrográfica, ou seja, cada propriedade degradada é como se fosse um órgão dentro do corpo humano. Se você está com um rim ruim, compromete a tua saúde. Se tem um proprietário dentro da bacia, em posição lá, que tem muitos processos erosivos, que nós temos, então ele começa a afetar todos os outros. Se ele não faz controle, se ele não faz manejo ecológico de praga, o Eduardo vai falar um pouco sobre isso, se a gente não tiver esse entendimento do coletivo, como é que nós vamos dar estabilidade produtiva se a gente tem gente que não se organiza? Então é como você imaginar a cafeicultura, o coletivo, como um sistema humano, né, um ser humano, e que é composto de muitos órgãos e muitos outros subsistemas. Então, por fim, o próximo, por favor. Por favor, o próximo slide. Afonso, só para te avisar, nós estamos caminhando para 40 minutos. Por favor. Então, as perguntas, normalmente a gente vai criar as perguntas norteadoras quando a gente trabalha o coletivo, né?
quais são os ambientes produtivos que nós queremos, os ambientes que precisam. Então, as perguntas, elas são geradoras de diálogos. Então, é extremamente importante a gente organizar na agricultura coletiva esse entendimento único para tudo. O próximo, por favor. O próximo, por favor. Bom, então, quais são as considerações finais? Primeiro, a moderna assistência técnica extensão, ela sempre vai buscar um redesenho produtivo com base em sistemas construtivistas. Então, a agricultura coletiva, ela vai ter, a gente vai construir a plataforma global, nós vamos ter que estar discutindo com vocês um modelo de ATER para a agricultura coletiva. Esse modelo de ATER tecnicista, focado só em tabelas, não é possível mais dentro de uma agricultura quando você quer trabalhar assim. A evolução da certificação e denominação de origem vai trazer uma visão mais ampla e coletiva das responsabilidades, e os senhores sabem o que eu estou falando. E a importância ambiental no território deve induzir os sistemas econômicos mais complexos para atender diferentes anseios da sociedade e dos mercados. Isso é lógico que nós vamos, para atender, nós vamos ter sistemas agronômicos mais complexos. O próximo, por favor. Bom, quais são as conclusões? Primeiro, a ausência de um propósito conservacionista leva os territórios ao caos. Se nós não tivermos isso dentro da cafeicultura coletiva, nós temos um território sempre com problema. A cafeicultura vai levar a cooperação instantânea para um único objetivo, que é a conservação da capacidade produtiva do ambiente e a excelência do terroir. Ou seja, se você quer ter um terroir excelente, você vai ter que ter um trabalho coletivo. O próximo, por favor. Bom, muito obrigado pela atenção, saúde e felicidade a todos. Desculpe, Rodrigo, avancei um pouquinho no tempo, mas foi por conta dessas quebras e a internet. Então, aí à disposição dos senhores, e muito obrigado. Obrigado, Afonso. Agora gostaríamos de chamar Rodrigo Rodrigues, da Coopert, com a sua palestra da integração dos biológicos na cafeicultura. Bem-vindo, Rodrigo. Tá joia, só antes do Rodrigo apresentar, vamos fazer uma apresentação. Rodrigo Rodrigues, que é engenheiro agrônomo pela Universidade Federal de Uberlândia, cofundador da Manejo Agrícola, sócio proprietário de distribuição de insumos na Bahia, Tocantins e Minas Gerais, e gerente comercial Centro-Sul e Paraguai da Coopert. Rodrigo, seja bem-vindo e fique à vontade. Vou parar de compartilhar para você apresentar. Maravilha, maravilha. Bom dia, senhores. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui junto com a PIA Marketing, agradecer aí a figura do Eduardo Sampaio, do Eduardo Matavelli, da própria Tamara também, e o professor Afonso, com a sua inteligência generalista, e de todos os cenários complexos que envolvem não só a cafeicultura, mas podemos se estender isso aí a todo o sistema de produção hoje a nível Brasil. Para nós, enquanto Coopert, é um prazer poder fazer parte de uma mesa de discussão tão complexa, tão gostosa de se analisar, de se discutir, de se compartilhar com os agricultores, com os formadores de opinião, de um tema muito abrangente, de um tema que hoje ele traz realmente para a mesa discussões extremamente atuais, modernas e relevantes para o sistema de produção cafeicultura de uma forma geral. O professor veio de uma forma muito inteligente, construindo uma linha de raciocínio, de forma que nós conseguíssemos agora discutir um pouco mais, talvez um pouco mais aplicável nesse momento, um pouco mais direcionado para as ferramentas biológicas no complexo ecológico, do manejo ecológico de pragas e doenças. Tá? Nós estamos falando de um conceito extremamente moderno, senhores. Nós estamos falando de um conceito ainda que precisa de vários paradigmas serem quebrados. Tá? E isso é necessário se fazer realmente se nós queremos buscar uma agricultura ecológica, uma agricultura sustentável, uma agricultura moderna. Em diversos cenários, em diversas paisagens agroecológicas. E o café não é diferente. O café, talvez, pelo nível de responsabilidade, com o qual é uma cultura que nos projeta lá fora de forma muito efetiva e direta, nós, enquanto agricultores, eu me enquadro nesse setor,
temos a obrigação realmente de, pelo menos, discutir inúmeras ferramentas, né? Então, o que o professor Afonso trouxe e a provocação da PIA Marketing em cima desse tema, ele faz muito sentido e nós estamos aqui para tentar contribuir com vocês dentro desse cenário, tá? Antes de mais nada, né, eu trago aqui dentro do título, né, uso de ferramentas biológicas no manejo ecológico de pragas e doenças, tá? É importante que a gente discuta alguns conceitos, né? Deixa eu pegar aqui o apontador. Bom, é importante que a gente discuta alguns conceitos, tá? Está muito enraizado, né, na cabeça nossa enquanto agricultores, nós enquanto recomendantes, né, uma linha de raciocínio em relação ao manejo sustentável de praga e doenças na cafeicultura moderna, tá? Onde ontem estávamos discutindo um conjunto de medidas que visa manter as pragas abaixo e dano de nível econômico. Todos nós discutimos isso na faculdade. Isso é o ponto de equilíbrio, né? É manter a praga abaixo de dano de nível econômico. A praga e as doenças abaixo de dano de nível econômico. Então, isso nos norteava até pouco tempo atrás em relação às nossas práticas agronômicas, né? Hoje, nós estamos tentando entender a interação, né, que existe entre pragas e doenças que existe enquanto ambiente. E todo esse cenário que foi construído pelo professor Afonso, ele faz todo sentido quando nós imaginamos a teoria da trofobiose, que uma planta bem equilibrada, ela tende a ser menos suscetível a pragas e doenças. Ou seja, nós precisamos, de fato, entender as interações para percebermos o quanto que a praga ou a doença está causando de interferência dentro daquele sistema para que nós consigamos fazer ações pontuais. E onde que nós estamos mirando? Nós estamos mirando no amanhã, né? Nós estamos mirando num setor onde a sustentação de todo ele vai ser através dos dados gerados com as interpretações locais, seja de microbacia, seja de microambiente, ou seja, do ambiente geral de produção e da cafeicultura como um todo, tá? Para que nós consigamos interagir isso e tomar as nossas devidas decisões para o sistema de produção, tá? Só que eu chamo a atenção dos senhores para um detalhe, né? Ainda hoje, grande parte de nós agricultores, nós recomendantes, ainda estamos muito focados nas medidas protetivas que temos que tomar a curto prazo. Ou seja, eu estou observando hoje muito mais a minha cultura como aquele momento específico. E o motivo da provocação, e a PIA Marketing tem muito a ver com isso, né? É que hoje não mais podemos olhar simplesmente para o imediatismo, para o agora ou para o amanhã apenas, né? Nós estamos com a cafeicultura inserida num ambiente muito mais complexo, muito maior do que discutir só a cafeicultura, né? E quando nós entendemos, nós enquanto recomendantes, entendemos esse conceito, fica um pouco mais simples de nós definirmos quais são as ações que nós vamos direcionar dentro dos traços culturais da nossa lavoura, da nossa propriedade, do nosso cafezal, né? Então, eu gostaria de chamar a atenção dos senhores que nós ainda, em grande parte das rodas de discussões técnicas, estamos olhando para o ontem. E eu quero provocar para que a gente olhe para o hoje e que a gente olhe principalmente para o amanhã. Nós vamos ter que pular o hoje, dado a necessidade, principalmente do mercado consumidor, dada a necessidade principalmente nossa, enquanto consultores, de buscar uma agricultura responsável. E não é só sustentável, né? Sustentável é uma palavra muito ampla. Eu provoco os senhores para nós buscarmos uma agricultura responsável. E ser responsável, pegando um pouco do gancho do que o professor Afonso trouxe, são todos aqueles fatores que ele muito bem descreveu aí nos seus últimos slides, né? Então, olha a complexidade com a qual nós estamos inseridos. E nós, o setor cafeeiro, na minha opinião, nós temos uma responsabilidade ainda maior, porque a projeção dessa imagem nossa lá fora é muito grande. Vários outros setores da agricultura se espelham muito que nós, enquanto cafeicultores, fazemos. Então, antes de mais nada, essa é a provocação que eu queria fazer com vocês para que a gente discuta realmente o sistema de produção como um todo, tá? Deixamos de olhar para o ontem, atravessamos o hoje e passamos a olhar para o amanhã, tá? Esse é o principal motivo da nossa discussão. Ainda quando já avaliamos
evolução dos conceitos, né? O que normalmente se discute nas rodas técnicas são manejo integrado, né? O que normalmente se discute hoje nas rodas técnicas é o manejo integrado. E o que envolve o manejo integrado? Né? O que envolve no manejo integrado já são técnicas bem apuradas, né? Já são técnicas não tanto quanto imediatistas, né? Porém, se existe uma interação entre os setores que o manejo integrado ele esquece de mencionar. E por isso existe uma analogia muito próxima hoje do manejo ecológico de pragas e doenças. E aqui eu faço uma referência, dentre outros pesquisadores e professores, ao professor Santin Gravena, da Unesp, né? E hoje fazendo parte do GCons, um grupo de consultores de citros, que ele bate muito nesse conceito de manejo ecológico de pragas e doenças. O que é isso, senhores? Nada mais é do que você trazer para dentro do conceito manejo integrado práticas ecológicas, né? Mecanismos de ação que faça com que você, agricultores, também leve em consideração o ecossistema que está envolvido em volta do seu sistema de produção. Que o professor, novamente, fazendo uma analogia com a palestra dele, trouxe para nós, é um ambiente água, é o ambiente de equilíbrio, da forma geral, entre os sistemas edafoclimáticos, né? São esses tipos de análise que nós estamos provocando que os senhores realmente façam daqui para frente, né? E que nós entendamos que o café ele é uma cultura sobre o nosso sistema ecológico, né? Que amanhã pode ser uma soja, amanhã pode ser um milho, amanhã pode ser um feijão, amanhã pode ser um algodão, porém vai continuar no mesmo sistema ecológico. Então a discussão ela fica muito mais rica quando você sai um pouco do conceito, ou melhor, mantém o conceito enquanto manejo integrado, mas coloca dentro disso o sistema ecológico a qual aquela cultura, no caso o café, está envolvido. E aí a gente discute muito manejo ecológico de pragas e doenças. Tá? Tudo isso no final do dia para quê? Tudo isso no final do dia para nós não só buscarmos um sistema de produção equilibrado, mas também buscarmos qualidade final do nosso produto. Hoje, isso pode ser até uma moda, né? Ou isso pode ser uma onda, que eu acho muito difícil de ser simplesmente uma onda. Isso hoje é uma realidade, né? E o café, ele tem uma responsabilidade nisso muito grande. É uma cultura perene, é uma cultura que tem uma extração a nível de solo muito grande, né? Tem uma exportação por grão de elementos, de água muito grande, né? E que nós precisamos discutir realmente essa interação entre os sistemas, né, para que nós consigamos, no final do dia, entregar um material, um fruto, um produto de qualidade para o nosso mercado consumidor. Então, veja só, até pouco tempo atrás, discutir MIP, manejo integrado de praga e doença, era necessário para nós sermos diferentes no sistema de produção. E eu provoco ainda que não são todos os agricultores, ou melhor, na grande maioria, não discute-se ainda nem MIP. E nós já estamos aqui discutindo um conceito ainda mais avançado de MEP, de manejo ecológico. Por quê? A média dos agricultores, em geral, quando olham volume, olham grandes áreas de produção, realmente ele tem que diluir todos esses conceitos, vamos ser práticos, né? Diluir todo esse conceito no seu sistema de produção em geral, né? Porém, se nós não começarmos, em determinado momento, discutir sobre essas ações, nós nunca vamos chegar no final, no gol de tudo isso, que seria nós termos, de fato, todos os conceitos aplicados e buscar uma cafeicultura sustentável e manejo ecológico. Tá? Então, essa é uma provocação bem interessante. Tá? O meu conceito é um conceito mais voltado para, de fato, o manejo ecológico de pragas e doenças, porém, isso é simplesmente uma parte de todo o complexo que o professor Afonso trouxe para nós de condução da sua lavoura até chegar num terroir aí, num café de qualidade. E é exatamente nisso que eu vou focar, que a gente vai discutir um pouco aqui em relação a essas opções que nós temos hoje a nível de mercado. Bom, também, mais uma vez aqui, discutindo essa questão de Ponte Verde, né, senhores? Hoje os nossos cafés, né, hoje as nossas lavouras, elas estão inseridas num ambiente de produção diverso, né? A praga ou a doença, ela não respeita a cerca,
né? A praga ou a doença, ela não respeita distância. Sabemos nós, hoje, qual que é o grau, qual que é a distância de voo, de raio de voo de determinadas pragas. A gente sabe a altura com que desloca determinadas hifas de esporos de ferrugem ou outras doenças mais do café. Então, nós temos que entender que todos nós, cafeicultores, estamos contemplados dentro de um sistema de produção, do qual o modelo agrícola hoje não contempla esse manejo de sistema, né? Hoje, nós, agricultores, olhamos muito para a nossa realidade. Ah, eu tenho problema de bicho mineiro, eu tenho problema de broca, eu tenho problema de ferrugem, eu tenho problema enfim, diversos problemas. Mas se você olhar ao seu redor, pode ser que os seus problemas sejam tão grandes quanto os seus vizinhos. Lógico, a praga não respeita limite, a praga não respeita cerca. E o que isso tem nos provocado? Sistematicamente, nós acompanhamos ano após ano a elevação dos custos de produção e a dificuldade no crescimento em produtividade, né? Isso é uma dificuldade eminente nossa, sabendo de todas as características edafoclimáticas, né? Que, lógico, nós estamos em maior ou menor grau sendo interferido por excesso ou por falta de chuva, excesso de iluminação ou nem tanta iluminação assim. Mas o que eu quero chamar a atenção dos senhores é que isso foge da nossa mão, né? E agora, o que está no nosso controle, o que está na nossa mão enquanto recomendantes, enquanto comunidade que provoca discussão, é entendermos onde nós estamos inseridos. E não estou aqui também fazendo uma apologia para manejos coletivos. Não, mas eu estou aqui trazendo uma discussão para que nós, enquanto agricultores, olhamos mais para esse sistema integrado como um todo. E olhando para dentro da nossa propriedade, e vamos começar a entender o quanto que tudo isso, de fato, está interferindo. O que o Eduardo comentou, né, e o próprio professor Afonso também trouxe, essas questões de água, né, essa questão de disponibilidade hídrica. Aqui no Cerrado, eu falo de Uberlândia, né, Minas Gerais, então 90% da nossa cafeicultura do Cerrado é uma cafeicultura irrigada, né? Então nós sabemos exatamente qual que é o preço do milímetro. Eu sei qual que é o preço do milímetro da minha propriedade, né? Isso tem custo, né? E qual que é a eficiência dessa irrigação? Como que está a velocidade de infiltração básica do meu solo? O quanto que o meu sistema radicular está absorvendo aquela água que eu estou pagando caro para colocar no pé dela? Percebe que são discussões amplas do que simplesmente falar, cara, estou irrigando o meu setor A, B ou C ou D, estou irrigando, tem X milímetros lá e tal. Não. Eu quero saber qual que é a porcentagem de aproveitamento daquilo ali. E que para que isso aconteça, uma série de ferramentas e tecnologias elas devem ser aplicadas, né? E o que a gente tem acompanhado aí, né, por consequência de tudo isso, são ferramentas químicas, né, com menor eficiência, né? É totalmente necessário, e eu não consigo hoje, né, tirando a produção orgânica, eu não consigo hoje, que tem um sistema de produção todo ele preparado, né, ver uma cafeicultura em larga escala com simplesmente a utilização de ferramentas biológicas. Podemos trabalhar para isso, e vamos trabalhar para isso. Agora, eu preciso sim ainda, né, conseguir trazer o meu sistema tamanho equilibrado para que minhas ferramentas, minhas inserções químicas, elas sejam pontuais e quando necessário, né? E isso, um ambiente equilibrado, né, que a gente chama você cria um ambiente supressor, né? Quando você passa a utilizar ferramentas de conceito biológico, você cria um ambiente supressor, né, que diminui consideravelmente o ataque de pragas ou doenças. E esse conceito que a gente realmente precisa discutir, precisa conversar mais. Só reforçando, né, o tamanho da nossa paisagem agrícola, em 2016 aí, foi relatado 35 novas pragas detectadas no Brasil nos últimos 10 anos. Né? E a cafeicultura tem sentido isso. Né? Não só por interferência humana, né, no sentido de hoje pode determinada molécula, amanhã não pode mais, mas também a ressurgência, né, que são pragas secundárias vindo a ser primárias,
né? Isso é um fenômeno que hoje a cafeicultura ela encara muito direto, que são as ressurgências, né? De novo, praga secundária tomando atitude como praga primária, né? Nós dávamos menos importância para ela há pouco tempo atrás. Isso eu não estou falando aqui de pragas primárias, que isso todo dia a gente passa a discutir, a entender e a manejar. Broca, enfim, outras tantas, para bicho mineiro, outras tantas pragas primárias. Além da ressurgência, nós temos pragas de hábitos antes não da cultura do café, vindo sim ser problema na cafeicultura. Senhores, isso é um exemplo claro de um desequilíbrio para o qual nós estamos caminhando. Isso é um exemplo claro do desequilíbrio. E eu que estou começando agora, plantando ali os meus 25 hectares de café, eu já vou entrar nesse sistema. Eu já vou entrar nesse modelo, né? O que eu vou fazer dali para frente para conseguir reverter, pelo menos no meu microambiente, parte dessa situação, depende das minhas ações. Depende das nossas atitudes, né? E é isso realmente que a gente está discutindo de forma muito ampla, tá? Bom, analisando aqui, continuando analisando o ambiente a qual nós estamos inseridos, arremetendo para controle de pragas e doenças da forma geral, essa fórmula ela exemplifica muito bem, né, o quão importante é nós analisarmos o todo, tá? Vamos lá, potencial biótico, né, o potencial de dano. Como é que essa fórmula aqui mostra para a gente e reflete um pouco a nossa realidade? Taxa de multiplicação. A taxa de multiplicação pode ser da praga ou da doença, tá? Analise essa fórmula como sendo um aspecto bem amplo mesmo. Nós temos a resistência do hospedeiro e nós temos a resistência do ambiente, né? Vejam só que são inversamente proporcionais aqui, né? Tudo isso para trazer um potencial de dano para calcular a razão sexual. Bom, eu tenho que buscar um potencial de dano sempre baixo. Um potencial de dano sempre baixo. Ou seja, eu tenho que reduzir a taxa de multiplicação do meu patógeno ou da minha praga. Porém, eu tenho fatores inerentes ao hospedeiro e eu tenho fatores inerentes ao ambiente. Fatores inerentes ao hospedeiro. Vamos lá, senhores, trabalhamos com café. Qual que é o grau de resistência da cafeicultura hoje a pragas e doenças em geral? Baixo, né? Tem aí o IAC, tem várias outras, IAPAR, tem várias instituições de pesquisa que avançam demais na busca de resistência. Porém, hoje, a pressão de doença de praga é tamanha que os estudos para resistência eles não acompanham em data, em tempo, em período, né? Então, a nossa resistência do hospedeiro na cafeicultura é relativamente baixa e ainda existe. Haja vista, por exemplo, que apenas 5% de todo o esporo que é emitido na atmosfera da Hemileia vastatrix, por exemplo, da ferrugem, ela causa dano econômico no café. Imagina, 95% da resistência do hospedeiro ajuda. Agora, aqui está uma discussão muito ampla e faz todo sentido isso que a gente está trazendo aqui para vocês, que é a resistência do ambiente. E quando eu analiso resistência do ambiente, eu não estou falando no meu microambiente. Começa ali. Começa no meu microambiente. Começa onde a minha lavoura está instalada. Começa onde o meu cafezal está instalado. Porém, eu tenho que analisar isso de forma muito ampla. Então, senhores, quando a gente trata de resistência de ambiente, eu gostaria de provocar vocês em analisar um conceito realmente muito amplo. Tá? Nós temos que procurar um ambiente supressor. Né? Nós temos que buscar um ambiente supressor para praga e para doença. Nós temos que buscar uma planta equilibrada. Nós temos que buscar um sistema radicular equilibrado. Nós temos que buscar um solo que tenha uma aeração basal alta. Nós temos que buscar um solo que tenha uma atividade microbiológica alta. Nós temos que buscar um ambiente que tenha sistemas de plantio orientados de acordo com as técnicas agronômicas. Nós temos que buscar um sistema que tem toda a sua análise de microambiente, predominância de vento, latitude, altitude, voltado para o ambiente a qual nós estamos inseridos. Veja o quanto amplo é nós discutirmos resistência ambiental. Só que eu, particularmente, não vejo outro caminho. Se nós não passarmos a entender como nós criarmos um ambiente supressor, vai fazer todo sentido
na preservação de inimigos naturais, a preservação do ecossistema como um todo. Tá? E aí eu trago aqui alguns números, né? Por exemplo, olha só o solo do qual nós estamos plantando o nosso café. Tá? De acordo com o Fernando Andreotti, da Exalc, né? O nosso microbioma do nosso solo, em geral, né? Nós temos de 10 a 7ª a 10 a 9ª células por grama. Do microbioma como um todo. Fungos, bactérias, protozoários, patógenos, enfim. De toda aquela gama viva que compõe o nosso solo, nós temos mais de 10 mil espécies. Isso, moçada, é quase 1.000 quilos por hectare de micro-organismo. Toda essa fábrica que nós temos gratuitamente ali no solo, né, ela está trabalhando de forma muito efetiva e direta para a construção do resultado final nosso, que é o grão, que é o fruto, que é o produto acabado. Depende de nós, enquanto agricultores, recomendantes, né, definirmos o que é que nós vamos fazer com tudo isso. Definirmos o que nós vamos fazer com tudo isso. Que isso a gente já recebe, já ganha. Né? E o nosso principal objetivo aqui, né, e aqui, só nesse slide, a gente pode discutir grande parte das provocações que o professor Afonso trouxe: velocidade de infiltração básica, taxa de metabolismo da planta, fonte de dreno, disponibilidade de nutrientes, teor de matéria orgânica. Tudo isso é um assunto que a gente está aqui. E quem no final do dia faz esse trabalho para nós são esses micro-organismos aqui dispostos no nosso ambiente. Agora, quando isso está desequilibrado, que é hoje parte da nossa realidade a qual nós enfrentamos, nós temos situações como essa. Tá? Talvez nunca comentou-se tanto de nematóide em café como nos 3 últimos anos, ou nos 3 últimos anos. Talvez não se comentou tanto. Lógico, Paraná, eu vi que tem agricultores ou recomendantes aqui do Paraná também no evento. Talvez lá já tenha sofrido bastante aí, né, com os nematóides em geral. Mas enquanto sul de Minas, enquanto Cerrado, enquanto Alta Mugiana, né, talvez pelo nosso nível de produção, talvez pela facilidade nossa de produzir aqui até então, isso tenha sido pouco divulgado e estudado. Nos últimos 3 anos, senhores, dado o cansaço, o esgotamento da nossa atividade microbiológica, que eu mostrei para vocês que ela existe, nós temos que realmente conseguir trabalhar com ela, selecionou-se fungos e nematóides patogênicos para a nossa cafeicultura. Né? Então, hoje, grande parte dos consultores, as consultorias externas, as próprias faculdades, instituições de pesquisa, estão discutindo muito o efeito de fungo de solo e nematóide na cafeicultura. E é mais um sintoma de desequilíbrio. Uma pesquisa recente realizada aí pela IH, tá, mostrou que a segunda dor do agricultor hoje é nematóide, do cafeicultor hoje é nematóide. A segunda dor, a primeira dor dele é broca, a segunda dor já é nematóide. Ou seja, olha o quanto passamos a reparar realmente num problema que sempre estava ali. E em função das nossas conduções, nós estamos, né, sobrepondo isso aí. E além disso, senhores, também uma discussão mais holística do sistema como um todo. Tá? E essa é a provocação que eu faço. É nós discutirmos, olharmos como a cafeicultura como sendo aquele ambiente que vai estar sendo preparado para receber uma cultura, e essa cultura tem um índice de extração muito grande. E essa cultura ela tem uma velocidade de extração muito interessante, né? E que, além de tudo, ela é perene. Tá? Então, quando a gente traz toda essa discussão, seja a nível de solo, seja a nível de sistema, nós precisamos de ter uma visão realmente, seja de bacias, seja de sistema, produtor como um todo, seja de solo principalmente. Mas não deixar de olhar para a parte aérea, não deixar de olhar para cima do solo. Né? Eu tenho comigo que tudo parte do solo. Tá? Consequências positivas ou negativas parte do solo. Lógico, de novo, resgatando a teoria da trofobiose, com a planta equilibrada, ela é menos susceptível a pragas e doenças em geral. Porém, nós temos ações diversas do nosso sistema de produção que dificilmente eu vou deixar em algum momento de ter determinadas pragas ou determinadas doenças. Cabe a nós
criarmos ferramentas para que nós estejamos mais seguros contra essas pragas e contra essas doenças. E aqui eu trago, né, a segunda, a terceira e a quarta dor aí do agricultor nessa pesquisa nacional que foi feita, né, onde você tem broca, onde você tem bicho mineiro, onde você tem cochonilhas, né, em todo o sistema de produção. Eu trato só broca, só quando ela está furando? Não. Eu tenho que ter uma análise muito anterior a tudo isso. Eu olho o bicho mineiro só enquanto ele está ali na fase larval intralaminar? Não, eu tenho que olhar adulto de bicho mineiro. E nós temos ferramentas para tudo isso hoje, senhores. Temos ferramenta para tudo isso hoje. Tá? Esse é o principal avanço que nós tivemos nos últimos 5 anos. Tá? Esse é o principal avanço que nós tivemos nos últimos 5 anos. Notem aqui que de 2015 até 2020, olha a quantidade de opções de ferramentas biológicas que o mercado está trazendo para nós. Tá? Isso cabe uma discussão muito ampla. Primeira discussão ampla, nosso ambiente está preparado? Nosso ambiente hoje de produção está preparado para receber essas tecnologias? Segundo, nós agricultores estamos preparados para essa tecnologia? Terceiro, as tecnologias estão preparadas para o nível de praga de doença que nós temos hoje? São discussões muito válidas. Só que provoca o seguinte, se nós não começarmos agora, talvez essa resposta nós nunca vamos ter. Então, como nós temos hoje mais de 376 produtos registrados, isso não quer dizer só para a cultura do café. Tá? Eu listo a seguir algumas ferramentas hoje disponíveis para a cafeicultura. Mas nós temos hoje entre micro, macro-organismos, semioquímicos, bioquímicos hoje, trabalhados para as diversas culturas. E para o café não é diferente. Qual que era o grande desafio de 2014 para trás? É nós enquanto produtores e recomendantes, termos segurança do que aquilo que estava sendo ofertado era eficaz agronomicamente falando. Porque o reflexo, né, nós já sabíamos. Todo mundo aqui nessa sala sabe qual que é o efeito benéfico de um produto biológico. Agora, a minha segurança está onde? Funciona? É eficaz agronomicamente falando? Tá? E essa realmente é uma discussão interessante. E as empresas em geral, né, todas aquelas empresas, instituições, a própria Embrapa tem batido muito nisso, né, as instituições de pesquisa como um todo têm mostrado, né, que sim, as ferramentas hoje dispostas para a cafeicultura são extremamente eficientes. Tá? Isso é um dado da CropLife, tá, recente, agora de setembro de 2020, que nós conseguimos levantar aqui para vocês. Então, veja só, né, a quantidade de opção que nós temos para a cafeicultura também não é diferente. E aqui, de uma forma um pouco mais direcionadas, né, nós temos várias ferramentas de hoje que já são usuais, práticas, né, na cafeicultura moderna. Então, desde Bovéria baciana, que é um fungo, uma Isaria, que também é um fungo, um Bacillus thuringiensis, que é uma bactéria, um Trichoderma a nível de solo, que é fungo, bacilos em gerais, um Cladosporum, se a gente for pensar num pós-colheita, um Chrysoperla, por exemplo, para manejo de bicho mineiro. Então, olha a quantidade de opções que nós temos hoje, né, como produtos para a cafeicultura moderna. E isso são ferramentas, senhores, que corroboram com toda a discussão que nós estamos tendo. Eu tenho que criar um ambiente supressor. Fungos entomopatogênicos criam um ambiente supressor. Né? Bactérias têm uma persistência no ambiente muito alta. Tricoderma, enquanto fungo de solo, tem uma ação efetiva no controle de fungos de solo e nematóides. Você tem os bacilos em geral, hoje a gente fala bacilos aminoliquefacens, bacilos subtilis, né? Metitiotróficos. Então, olha a quantidade, olha quantas opções nós temos aqui. E detalhe, se você quiser provocar mais tecnicamente, nós nunca falamos de Azospirillum brasiliensis no café. Será que não tem uma ação efetiva? Né? Hoje, o conceito de Cladosporum, por exemplo, num pós-colheita, né, resume-se basicamente nos cafés de alta qualidade, né, e a Chrysoperla stereo. Então, opções tem, ferramentas tem, tá? Tecnologia existe, segurança agronômica existe. Basta nós realmente usarmos de todo esse conceito. Né? E quando eu trago provas de conceito, eu mostro que numa situação de café totalmente depauperado em função de ataque de fungos de solo e nematóide,
você tem, através de resultados de ferramentas biológicas, zero. Agride o solo em zero. Pelo contrário, você aumenta a atividade microbiológica no seu solo. Você existe hoje ferramentas que fazem com que a gente consiga controlar o que nós temos hoje, segunda dor do agricultor, que é nematóide no café. Tá? Fora as provas de conceito, principalmente em relação à praga, que isso já é mais comum, né, os senhores aí se depararem a nível de campo. Tá? Então, provas de conceito existe, isso aqui está disposto pequeno, médio e grande agricultor. Tá? Nós não estamos discutindo nível tecnológico, índice tecnológico, nós estamos discutindo necessidade primária. Nós estamos discutindo vontade de mudar o sistema a qual nós estamos colocando hoje no nosso cafezal. Tá? E é esse o motivo realmente da gente trazer de toda essa leitura ampla que o professor Afonso trouxe, né, de ecossistema como um todo, trazer para o controle das formas de controle hoje que nós temos de praga e doença de forma ecológica, levando em consideração o ambiente a qual nós estamos inseridos. Tá bom, senhores? Era isso, né? Eu agradeço mais uma vez aí aos senhores e a gente fica aqui aberto para perguntas e tudo mais. Obrigado. Muito obrigado, Rodrigo. As duas palestras, na nossa visão, conectaram entre si, né? Porque uma das definições de Eugênio Odum, pai da ecologia moderna, no seu famoso livro, que é obra-prima para qualquer engenheiro agrônomo, é que ecologia é o estudo do local, do lugar. Então, quando a gente vai trabalhar plantios, a gente tem que usar o local como um todo, né? E entender todos esses parâmetros. Tem uma série de perguntas aqui que chegaram e eu vou fazer um blend entre elas e endereçar a vocês. Para o Rodrigo, principalmente ligado a broca e nematóide, vou fazer um blend aqui de 3, Rodrigo. Sampaio, desculpa te interromper, nós avançamos um pouquinho no tempo, vou pedir para vocês serem breves aí nas perguntas, tá bom? Obrigada. Sim, por isso que estamos fazendo o blend aqui. As condições para o uso da bovéria, mais água no sistema, é mais fácil para manejar nematóides, mais água no solo, logicamente, e o mato no meio da rua ajuda para o controle biológico. Nós estamos vendo a Embrapa lançando um mix de ervas com braquiária rusiense, crotalária, trigo murisco, milheto e nabo forrageiro. Quais são essas inter-relações para manejar? Pergunta de bate-pronto para o Rodrigo. Legal, vamos lá. Vamos tentar ser bem objetivo, né? É bem legal o conceito como um todo. De fato, né? Aquilo que você muito bem disse no começo, as apresentações elas estão muito interligadas. A umidade no ambiente, a umidade no solo está diretamente ligada à eficiência, à eficácia das ferramentas biológicas. Quando você fala a nível de solo, fungos de solo e bactérias, em geral, fungos que eu digo filamentosos, que no caso um tricoderma, no caso bacilos subtilis, bacilos amiloliquefacens, que são controladores, né, supressores e controladores de fungos e nematóides, quanto melhor e maior a aeração basal, quanto maior e melhor a umidade, melhor e mais efetivo vai ser o controle. Não só isso, matéria orgânica. E aí eu já linko, Eduardo, a sua segunda ou terceira pergunta. Ou seja, você fazer manejo na entrelinha para a atividade microbiológica é fantástico. Né? Não só pela ciclagem de nutriente, não só pela ciclagem de micro-organismo, mas interfere inclusive na aeração basal. E isso vai interferir na velocidade de infiltração básica da água no solo. Então, tudo isso está interligado. Né? Quando a gente discute controle biológico de parte aérea, tá? E aí eu falo metaleiro, broca principalmente, hipotenemos, né? A broca, quando a gente fala também de adulto de bicho mineiro, a umidade no ambiente também ela se faz necessária. Só que, até por uma situação, até graças a Deus, né, essas pragas, tirando o bicho mineiro, que ela ocorre durante o ano inteiro, mas se você for pensar numa broca, o trânsito dela começa logo um pouco antes das chuvas, ou seja, é o momento ideal para você fazer uma aplicação na Bovéria baciana. Entendeu? Então, assim, tudo está interligado.
E, de novo, fazendo aí um gancho do professor Afonso. Se você tem um ecossistema equilibrado, a ação dos micro-organismos são potencializadas. Isso é fato. Isso é fato. Tá, Eduardo? Bom, eu não sei se eu respondi aí o blend que você tem, mas eu estou tentando ser mais objetivo aqui. Sim, sim. Agora, muito obrigado. E faz sentido, né? Para o Afonso, como você vê o futuro as ferramentas e o conjunto de indicadores físicos, biológicos, químicos que a gente vai ter que usar para garantir a eficiência das bacias dos sistemas produtivos? Do que a gente está falando, basicamente? Nós estamos falando de gestão de informação, gestão de conhecimento. Então, você pode ver, o Rodrigo apresenta aí inúmeros, assim, uma coletânea de informações, de conhecimento que é gerado dentro do universo da microbiologia do solo, hoje com o avanço dos biológicos que estamos trazendo, né? Somado mais a química de solo, mais física. Então, essa integração entre indicadores é fundamental, né? E a gente precisa, efetivamente, caminhar um pouco mais para trabalhar números índices, que a gente chama. O número índice é uma inflação, né? Você pegar, todo mundo sabe o que falar assim, uma inflação de 40%, aí o caminho é muito alto, mas como é que calcula o índice de inflação? Não sei, né? Tem tatu com cobra. Então, nós precisamos trabalhar indicadores, né, com base em números índices, porque nós temos já hoje muitas informações, e como a gente integra essas informações, a gente tem estatística para isso, nós temos metodologia para isso, e aí vai caracterizar o ambiente, né? Por isso que é muito importante hoje a gente poder avançar nisso. Quando a gente pensa TOA, a gente vai ter que pensar nisso aí, como caracterizar o TOA. E aí esses indicadores vão ter que ser trabalhados, né? Porque a gente sabe que nós temos uma influência muito forte do sol, nós temos uma influência muito forte no manejo, uma influência muito forte no ambiente, do clima, né? Então, essas questões são importantes e aprender a trabalhar com coisas complexas é fundamental. E o ser humano sabe disso. Estou dando o exemplo da inflação, né? É uma questão de difusão, de conhecimento, de trabalhar, né? Popularizar. Muito obrigado. Essa semana a gente estava discutindo esses manejos com alguns pequenos produtores aqui na região do Tiego, em Ouro Fino, né? Então, produtores que já estão fazendo terraço, porque eles mesmos se convenceram que precisa ficar no plano e estão surpresos com o aumento do nível da água do solo no terraço, quando os carreadores vão emborcando água para o terraço. E felizes com isso. Então, essa prática está aumentando na agricultura familiar, junto com safra zero e tudo mais, né? Mas a gente estava numa boa discussão sobre como caracterizar um terroir, até uma bebida de café. A gente faz café 90 pontos, 87 pontos, como que isto é formado no ambiente produtivo, no ciclo vegetativo. E fazendo o gancho para a pergunta da Paula Tavares, ela coloca aqui quais são os principais desafios de cafeicultura coletiva frente às mudanças climáticas. Então eu vou endereçar para o Afonso, mas antes, Paulo, eu quero fazer um pequeno comentário. O desafio primeiro é criar o pertencimento, ou seja, todo mundo trabalhando para o mesmo sentido, para o mesmo objetivo comum. E para isso a gente tem feito umas técnicas na plataforma, trabalhar com os visionários, com as pessoas mais pragmáticas, quebrando esse abismo que existe e usando os próprios agricultores para o convencimento. Então tem primeiro um convencimento sobre o ser humano de que isso é importante, porque existe esse ceticismo. E após essa pequena interrupção, recoloco a pergunta para o Afonso: quais são os principais desafios da cafeicultura coletiva frente a mudanças climáticas, ou mesmo, para quem não acredita em mudança climática, variabilidade climática, professor Afonso? Eu acho que são 3 pontos, assim, isso é amplo, né, Paulo? Mas nós temos 3 pontos importantes. Primeiro, complementando um pouco o que o Eduardo fala, eu falo que nós temos uma doença crônica na sociedade, que é a indiferença pelas questões ambientais, né? Então, principalmente as organizações, elas são muito
desenvolvimento nosso está muito focado no desenvolvimento econômico, em escala econômica, e não em escala humana ou em escala ambiental. Então, isso é sempre um problema para as organizações, para as cooperativas, trabalhar com essas questões, para as empresas, né? Financiamento da questão ambiental é problema. E os agricultores entendam o que eu vou falar, né? Entendam, nós temos um grau de ignorância por conta da complexidade que são os ambientes tropicais, porque nós inserimos para eles conhecimentos muitos voltados para um tipo de agricultura europeia, né? O modelo de falar a planta, né? O produto. Então, essa diferença sobre a influência ambiental é importante. Outro ponto está ligado com os modelos de ATER, os modelos de assistência técnica e extensão, que não adianta, nós vamos ter que trabalhar modelos de ATER específicos de bacias hidrográficas. E a gente poder entender isso que eu coloco para vocês, como que nós podemos analisar a bacia, como é que a gente vai fazer, como que a gente faz um plano de amostragem, também como é que um menino de ATER, um extensionista, corre a bacia. Quais são os agricultores lá do extrato 1, do extrato 2, extrato 3, como eles se convergem? O que significa isso? Então, esse tipo de ATER nós vamos ter que debater muito, conversar muito, porque a ATER também não é só um lado da extensão do Estado. Né? As empresas vão ter que também trabalhar um modelo de ATER um pouco diferente e também não pode conjugar o verbo puxar tecnologia nos agricultores. Né? Então, eu até brinco, um sonho que eu perguntava para o Rodrigo, né? O Rodrigo dizia assim, o que a sua empresa produz, Rodrigo? O sonho dele falou assim, bons agricultores, bons usuários de tecnologia. Você vê, esse é um ponto... Deu uma falhada aqui com a Afonso, estou esperando voltar, senão já emenda. Focada na educação de adultos. E eu acho que isso é focado nos cafeicultores. Está cortando, Afonso. Eu só vou pegar o final da sua pergunta e colocar da seguinte forma, os desafios. Né? Tem aqui uma outra indagação do Gilton, que fala como é que a gente vai fazer um manejo ecológico de pragas e doenças. A gente nem faz o MIPD, o manejo integrado de pragas e doenças. Então, nós, na plataforma global, a gente tem trabalhado muito com exportadores, com cooperativas e com a extensão rural. E o sistema interno de gestão de sustentabilidade é isso, é o ambiente, o organismo vivo dentro dessas três entidades com seus interventores, que são agrônomos, técnicos agrícolas, da extensão, das cooperativas e o staff de sustentabilidade dos exportadores, a repensar e trazer ciência validada para tudo isso, para que a gente tenha uma comunicação ideal, honesta e correspondente à dificuldade de ser agricultor, como estava pontuando aqui o Ricardo da Cocapec. Né? Então, a análise de riscos de um sistema interno de gestão, ela tem que olhar muitos pontos levantados por vocês durante o webinar e não só dentro da organização, né? E por isso que a gente vem trazendo palestrantes técnicos, como foi Hamilton Ramos, como foi aqui Afonso, o Rodrigo, o professor Cristofoletti na área de manejo de plantas daninhas, o Sérgio Benvenga também, que vai participar dos cursos da plataforma e dentro das CAIs, das ações coletivas, né? Das iniciativas de ação coletiva. Então, esse desafio é bastante grande. A gente sabe que são transformações de 10, 15 anos, mas que devemos começar. É nosso dever começar, porque às vezes a gente tem um orgulho muito grande sobre a nossa cafeicultura e devemos ter, mas sempre podemos melhorar. E nós, da plataforma, temos uma interação muito grande com supermercados lá fora, com torrefações, e nem sempre essas pessoas que compram nossos produtos têm a mesma percepção que a gente sobre o nosso modelo. Então, nós somos também uma casa de abertura de diálogos, e é importante dialogar com quem compra o nosso café, mas com todas essas barreiras. Hoje a Lília e o Marcos trouxeram para a gente os desafios dos resíduos cada vez mais restritivos e, às vezes, em forma de barreira,
Mas não tem jeito da gente brigar. O jeito é abrir diálogo e mostrar um sistema produtivo para ser testado, né? Processo e produto. O produto é o café e o processo é o que a gente está discutindo bastante hoje aqui, né? Então, para você, Rodrigo, a pergunta do Gilton, como é que a gente muda de MIP para MEP se não for com muito esforço coletivo? Não tem como, né, Eduardo? Realmente, a gente precisa, como o Afonso comentou e eu também reforcei, né? A gente não pode brigar contra o sistema que nós estamos inseridos. Pelo contrário, quando nós entendermos que o sistema que nós estamos inseridos faz parte da construção de todo o sistema de produção, independentemente dele qual seja, nós estamos aqui discutindo café, a gente já começa a entender o conceito MEP. Né? O conceito MIP, ele é um conceito direcionado para as práticas agronômicas em geral. Né? E que, sim, ainda temos que avançar muito no MIP. Hoje ainda, no café, em grande parte das regiões, não se faz o MIP. Né? Então, assim, para você partir para o MEP, você tem que já ter um MIP realmente basicamente estruturado. O que eu quis dizer é que não está difícil você startar o MIP. E para você criar o conceito MEP, você tem que ter uma leitura do todo, envolver o seu sistema na qual você está inserido, levar em consideração toda a palestra do professor Afonso, por exemplo, e imprimir no seu sistema. Só que e o detalhe é o seguinte, Eduardo, você tem que começar. Porque se nós nunca começarmos, nós vamos ter essa palestra daqui 10 anos falando que não estamos começando o sistema MIP. E aí a pergunta que fica é o seguinte, cara, o mercado consumidor vai esperar nós, Brasil, startup para começar a discutir esse sistema? Ou nós temos grandes concorrentes aí fora que já estão olhando muito fortemente para esse mercado e tendo que discutir ele? Então, é difícil, realmente não é fácil. Se não for numa ação coletiva, se não for por provocações por instituições de pesquisa renomadas, sérias, né? É difícil a gente realmente sair da inércia. É difícil. Isso mesmo. Obrigado, então, Rodrigo. Pessoal, só mais alguns comentários nessa linha. Vocês estão ouvindo falar muito nos drones. E outro dia, numa palestra sobre drone, a gente está participando pela plataforma na consulta pública da viabilização de drones, principalmente para a agricultura de montanha, o drone pode indicar os pontos amostrais que tem alguma anomalia. O drone faz mapeamento de erosão, de declividade para construção de terraços e semi-mecanização de montanha. Certas leituras que ele vem trabalhando como serviços atrelados, né? Várias cooperativas estão avançando nisso, que podem ser integrados em sistemas internos de gestão mais modernos. Então, é um pedido aqui que a gente traga a ciência, respeite a ciência, valide a ciência, amplie o nosso currículo como engenheiros agrônomos em campo, extensionistas, biólogos, técnicos agrícolas, entenda o mundo de uma forma global, cada um com o seu interesse, mas sempre dentro de um diálogo para fortalecer a maior cafeicultura do mundo, que é a brasileira, numa transformação que ela precisa ter, na reinvenção que ela precisa ter, para ofertar mais qualidade, agregar mais valor e continuar a nos encher de orgulho, como sempre foi. Termino aqui com uma frase de Albert Einstein. Ele dizia que as coisas na vida devem mudar sempre para continuar as mesmas. Então, do que a gente falou aqui, não se assustem, é para refletir, mas é para mudar, continuar sendo o quê? Cafeicultura, e cafeicultura sustentável. Em nome dos meus colegas e da plataforma, Tamara Barim e Eduardo Matavelli, que estiveram na organização aqui hoje, agradeço muito a participação dos palestrantes e dos ouvintes, com boas perguntas, passando um pouquinho da hora, se vocês não desculpem, e vamos trabalhar junto, tem muita coisa vindo aí, e vamos levar esse desafio, que até o Ricardo da Cocapec colocou aqui no chat, de que às vezes as pessoas lá de lá não entendem a nossa dificuldade, muito a sério, no sentido de explicar melhor. Temos várias ferramentas para usar da plataforma, aplicativos, sistema interno de gestão, currículo, construído por nós mesmos e alinhado com as Nações Unidas.
E a partir de agora, dentro de uma forma de baseline, isso vai fazer parte do programa mundial de todo o comprador de café, esses itens, né? Então, temos aí a chance de construir e trazer a ciência para dentro dos nossos movimentos e dos nossos manejos, treinamentos nas ações coletivas e no dia a dia de nossas organizações. Muito obrigado, professor Afonso e Rodrigo. Já café agora, então vai ter que mostrar como faz, né? Neste belo webinar, do fundo do coração, um abraço a vocês aqui apertado. E muito obrigado a todos que estiveram com a gente. Então, por favor, Tamara e Mata podem encerrar funcionalmente aqui o webinar. Abraços a todos e bom retorno. Obrigado a todos, obrigado, Rodrigo, Afonso, Sampaio, Tamara e a todos que estiveram presentes aí. Lembrando que esse webinar vai ficar gravado aí para alcançar aí técnicos e produtores, que é o nosso objetivo. Muito obrigado. Muito obrigada, pessoal. Um abraço.